Bom, pessoal, meu nome é Carlos Lamarque e eu sou monitor da disciplina de Introdução à Programação e de Algoritmos e Programação. E vamos para mais um vídeo. Esse é o exercício de número 27. Nele, eu proponho que você escreva um programa que, dadas duas proposições A e B, seja exibida a tabela verdade das operações lógicas I, ou seja, A A and B, no caso A e B, ou A or B, no caso A ou B. Negação, que seria essas duas opções aqui, não A e não B. E implicação, ou seja, o condicional, né? A implica em B. E equivalência bicondicional, A é equivalente a B. Basicamente, a saída vão ser 4 tabelas. Eu proponho desse jeito, no caso, uma abaixo da outra. Então, com a quebra de linha, né? Então, seria mostrando os valores de A e B, ou seja, A e B aqui, mostrando não A e não B. A e B tendo esses 4 valores, de cada um, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, nesses momentos. Aqui a outra tabela seria A e B com os mesmos valores, e aqui sendo A e B e A ou B. Na próxima tabela, A e B com os mesmos valores, sendo A implica em B, e a outra tabela, A e B com os mesmos valores, sendo A implica em B, ou seja, ou A é equivalente a B. Vou dar aí um tempo para vocês fazerem, para vocês pensarem sobre o problema. E já imaginando que vocês tenham pausado o vídeo ou algo do tipo, vou continuar. Basicamente, na minha resolução, eu vou utilizar tais operações na linguagem C para retornar o valor da operação lógica. Então, a operação que tiver o AND, ou seja, o I, seria A, os dois I comerciais, e B, que isso aqui é o operador lógico I. O do OU vai ser esses dois pipes aqui, então A ou B. A negação vai ser a exclamação, né? Como já mostrei anteriormente, seria não A e não B. A condicional seria A implica em B. Esse A implica em B, ele é basicamente essa operação aqui, que seria o não A ou B. O A implica em B, ele tem como resultado, né? Resultado o falso, quando o A ele é verdadeiro e o B é falso. Ele pode ser traduzido como if A, then B, ou seja, se A, então B. Ou seja, se A for verdadeiro, B tem que ser verdadeiro. Se A for falso, B pode ser falso. Se A for falso, B pode ser verdadeiro, entendeu? A única condição que dá um resultado falso é que A, ele tem que ser, ou quando A for verdadeiro, B for falso, aí vai dar errado. Vai dar um zero, vai dar um valor F, né, um falso. E o bicondicional é basicamente A igual a B, utilizando o operador lógico de igualdade, igual a igual. Ou seja, quando A for 1 e B for 1, o resultado é 1. Quando A for 0 e B for 0, o resultado vai ser 1. Quando A for 1 e B for 0, o resultado vai dar 0. Quando A for 0 e B for 1, o resultado aqui da operação vai dar 1. Ou vai dar 0, no caso. Passando aqui para a resolução, temos primeiro a declaração ou a inclusão da biblioteca stdio.h para funções de entrada e saída. E aqui o protótipo das funções as quais eu vou utilizar para retornar o valor da operação lógica. Então, vocês podem ver que elas vão retornar inteiro. Esse inteiro vai ser 0 para falso e 1 para verdadeiro, ou 1 para verdadeiro. Então, temos aqui a primeira, que é not, ou seja, vai ser da função not, ela vai negar, uma negação. Né? Então, vamos receber aqui um inteiro. Essa segunda, A e B, A and B, né? A e B, vamos receber o A e o B, e ele vai retornar o valor dessa operação lógica. Mesma coisa aqui, A e B, mesma coisa aqui, só que essa daqui é a condicional, então if A then B, ou seja, A implica em B, aí temos o A e o B, e aqui é A equal to B, ou seja, A igual a B, A equivalente a B, e vamos receber aqui o A e o B, e vai retornar o inteiro da operação lógica. Passando adiante, temos aqui a declaração, ou o começo da função principal. Então, int main, e aqui o resto
E aqui, no caso, vão ser a apresentação das tabelas de cada uma daquelas tabelas que eu mostrei lá no começo. Basicamente, essa daqui vai ser a tabela do não A e do não B. O printf aqui para mostrar tudo indentadozinho, tudo bonitinho, os valores de A e B, os valores de não A e não B. Então, temos aqui 00, 01, 10 e 11. E os %ds aqui para pegar de cada uma dessas funções aqui atrás. O que acontece? Para o primeiro valor de A, eu estou utilizando not 0, ou seja, esse valor aqui. Para o primeiro valor de B, not 0, esse primeiro valor aqui. Abaixo, a mesma coisa, not 0 para o primeiro valor de A, ou para o segundo valor de A, no caso, e not 1 para o segundo valor de B, como 1. Vocês podem lembrar aqui que o protótipo da função ele pega um inteiro. E para os outros a mesma coisa, 0 e 1. Passando esses valores e apresentando na tabela na saída padrão. Vocês podem ver aqui que coloquei esses dois barras invertida N aqui para pular para essa linha e depois pular outra linha para as tabelas ficarem separadas. Abaixo temos as duas tabelas, temos a tabela do A e B e do A ou B. Os valores de A e B aqui, deixa eu tirar a setinha para vocês verem direito. Aqui A e B, %D, A ou B, %D. O que acontece aqui eu estou utilizando as funções separadas. Então, temos A e B com valores 0, 0, ou seja, 0 para A e 0 para B, e A ou B com os valores 0, 0, 0 para A e 0 para B. A mesma coisa aqui de baixo, A e B com 0 e 1, ou seja, 0 para A e 1 para B, e A ou B com 0 para A e 1 para B. A mesma coisa com o resto, só esperar sumir aqui de baixo para vocês verem direito. Como podem ver, é a mesma coisa para os outros. Seguindo adiante, temos aqui as outras duas tabelas, né? Do A implica B e do A igual a B. Aqui era para ter um parênteses, acho que ele saiu quando eu estava editando o slide. Mas enfim, basicamente A implica B é igual a não A ou B. Então, o A implica B ele vai receber como resposta aqui para o %D o valor, o inteiro que retorna de if A then B, ou seja, o A implica em B. Né? Então, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Mesma coisa dos outros. E A é equivalente a B, também a mesma coisa dos outros. A equal to B, aqui 0, 1, 0, 0, 1, 0 e 1, 1. Os mesmos valores daqui. Enfim, indo para a parte principal, seriam aqui o que tem dentro das funções, né? Então, temos aqui a função not, que é dessa tabela aqui. Ele vai receber um inteiro, x, e ele vai retornar esse inteiro negado. Ou seja, se for 1, ele vai retornar 0. Se for 0, ele vai retornar 1. Basicamente isso. Temos aqui int. Ele não retorna literalmente... Ele retorna 1, no caso. Exatamente isso. Enfim. Int a and b, no caso A e B, né? Ele recebe o A e o B. Aqui é uma forma de retornar, né? No caso, o que acontece? Se A e B for verdadeiro, né? For 1, por exemplo, o resultado no caso, então ele retorna 1. Se não, ele retorna 0. O que acontece é que se A for 1 e B for 1, ele vai retornar 1. Se A for 1 e B for 0, ele retorna 0. Porque A e B, né? Ele vai dar 1 e 0, ele dá negativo não, dá falso. Aí ele não entra no if e vai lá para o else. Seguindo adiante, temos as outras três funções aqui, de formas diferentes. Claro que todas, no caso, poderiam ser feitas dessa forma aqui. Return e a funçãozinha bem aqui. Só que eu gostei de mostrar formas diferentes de dar esse return, né? Então, temos esse aqui do if, temos esse principal aqui. Aqui é outra forma. O que acontece? Temos A ou B, int A, int B, né? Se A ou B for verdadeiro, então ele retorna 1. Se não for, ele simplesmente não entra nesse if e retorna 0. O que acontece? Esse 0, né, esse return 0, ele sozinho está tendo a mesma função desse else aqui. Basicamente isso. Não seria a mesma coisa se tivesse outra coisa aqui no meio. Entendeu? Entre eles. Mas é basicamente isso. Não precisava do else nesse sentido aqui. Indo agora para o int
A implica B, no caso. Temos return A, a função, né, que eu falei, ou seja, não A ou B, que vai retornar dessa operação lógica, mas aqui eu estou utilizando esse operador aqui. Se ele for verdadeiro, ele retorna 1. Se não for, ele retorna 0. A interrogação, isso aqui serve mais ou menos como if, né? Então, se for verdadeiro, ele retorna 1. Se não for, retorna 0. E aí, temos o A igual a B, ou seja, A equivalente a B, né? E aqui, basicamente, returne A igual a B. A mesma coisa dos outros. E basicamente isso. Agora eu vou mostrar em código como é certinho, aproximar mais um pouco aqui para vocês conseguirem ver. Temos aqui todo o código mostrando mais ou menos como está, né, ele inteiro. E aí, quando eu rodar aqui a função, puxar daqui de baixo, vou até rodar de novo para vocês verem que compilou, né? Vocês podem ver que ele mostrou cada valor de cada um, né? Então, o A ele nega, o B ele nega também, ó. Vocês podem ver o 0 vira 1 e o 1 vira 0. Vocês podem ver que o A e B, quando A é 0 e B é 0, dá 0. Quando A é 0 e B é 1, ele dá 0. Ele só dá 1 quando A é 1 e B é 1. O A ou B, aqui, a operação que eu falei, quando ele é 0, os dois são zeros, ele dá 0. Quando ocorre pelo menos algum 1 dentro desses dois, ou seja, se A for 1 e B for 0, ele retorna 1. Basicamente isso. A implicação aqui, vocês podem ver que quando A é 0 e B é 0, ele retorna 1. Quando A é 0 e B é 1, ele retorna 1. Quando A é 1 e B é 0, ou seja, A é verdadeiro e B é falso, ele retorna 0. E quando A é 1 e B é 1, ele retorna 1. A implicação ela acontece desse jeito. E aqui a bimplicação é quando os dois são iguais, ou seja, equivalentes, né? E temos aqui 0, 0, retorna 1 e 1, 1, retorna 1. Quando eles são diferentes, eles retornam 0. É basicamente isso o exercício de hoje. Ele utiliza conhecimentos da matéria de matemática discreta e é basicamente isso. Valeu!